ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 16 de agosto e nós vamos conhecer um pouco da história de São Roque. São Roque é um protetor contra as pestes, contra as epidemias. Por quê? Qual porquê o motivo dessa devoção, dessa proteção de São Roque contra as epidemias? Roque nasceu em Montpellier, na França, no ano de 1295. Seus pais nobres, de uma, vamos dizer assim, de famílias ricas, o aguardavam com ansiedade. Foi um filho muito desejado, muito querido. E o seu nascimento, se tornou uma bênção. Foi levado para ser batizado já nos primeiros dias de vida e sua mãe, Dona Libéria, era uma mulher muito piedosa, muito devotada, de uma grande devoção à Nossa Senhora e via naquela pequena criança um sinal do amor de Deus. Bonito isso, quando os pais percebem no seu filho o fruto, do seu matrimônio como um sinal do amor de Deus. Então, vão educar com todo carinho, com todo amor, nos melhores colégios, herdando da mãe também a fé, a vida de oração, a entrega total a Deus. Quando tinha 20 anos, ele sofreu um grande golpe, que foi a morte prematura dos seus pais. O seu pai e sua mãe morreram e deixaram para ele uma herança muito grande, uma grande herança, muito rica. Mas o coração dele, aquilo não agradou, não era para aquilo que ele nasceu. Então, todos os bens móveis ele vendeu e deu aos pobres o seu dinheiro, e os imóveis, as propriedades, ele deixou aos cuidados do seu tio e partiu como peregrino. Dirigiu-se para Roma, como peregrino. Quando chegou na Toscana, a região da Toscana, na Itália, estava acontecendo uma grande peste. A gente lembra que na Idade Média a Europa foi devastada pela peste. A gente sabe que a falta de higiene, a maneira como eles viviam, sem medicação, sem cuidado, sem higiene. Então, era uma época em que grandes pestes aconteciam, então dizimava muito a população. Então ele chega numa época que a região da Toscana estava sendo castigada violentamente pela peste. E aí o que ele vai fazer? Vai parar na cidade e ajudar a cuidar dos enfermos. E vai aos hospitais, nas enfermarias, cuidando, ajudando de tanto que for. E até que depois de um certo tempo, quando diminui a peste, ele vai para uma outra cidade. E aí, o que acontecia? Cada cidade que ele chegava, começava a ajudar e imediatamente a peste sumia. Então, a epidemia parecia que fugia do santo. Onde ele chegava, ele começava a ajudar os enfermos e a peste ia indo embora. Até que ele chegou a Roma e lá ele também vai viver, a caridade, vai estar ajudando aos doentes, aos enfermos. Durante 3 anos ele vai cuidar em Roma dos pobres e dos abandonados, dos enfermos. E aqueles que ninguém queria cuidar, era deles que ele cuidava. Seu desejo ardente de cuidar dos mais pobres, vendo em cada um deles a figura de Jesus. E aí ele vai acontecendo, que vai pegando essas muitas doenças, vai sendo contaminado muitas vezes e curado, contaminado e curado, preservando a vida, mas a doença ia marcando, as suas faces, as feridas, então ele sendo deformado, fisicamente, em consequência das pestes, das doenças, das enfermidades que ele ia recolhendo. E lá também na Itália ele vai conhecer o carisma franciscano e vai pedir, para fazer os votos na ordem terceira como irmão penitente. Quando ele fica restaurada a sua saúde depois da sua última doença,
ele vai volta, né, e vai a Piacenza. Lá ele também vai ajudar a cuidar dos enfermos de uma peste que estava alastrando a população. Mas aí ele vai ser acometido de uma forma muito violenta, uma dor absurda na sua perna esquerda, né, vai ter uma ferida e essa ferida vai causar uma dor absurda e ele, vamos dizer assim, gritava de dor. E o que acontece? É ele que cuida de tantos, vai se ver abandonado e desprezado. É aquele que cuidou de tantos e tantos. E aí ele decidiu no seu coração que ele não queria mais incomodar ninguém, que ele não queria ser um peso para ninguém. Foi para um bosque e ali achou uma cabana abandonada e ficou nessa cabana. E ali confiou na providência de Deus. E Deus deu a ele, através de um cachorro, um cão, que o descobriu e todo dia ia na mesa, né, de um fidalgo, de um nobre da região, e roubava um pão e levava para ele. E aí o dono viu e falou: gente, o que esse cachorro todo dia vem aqui, pega um pão e sai? E aí segue e vai descobrir, né, o Roque que estava abandonado naquela cabana no meio da floresta. Ele vai ajudá-lo e depois que ele se recupera, o Roque decide voltar para a França, voltar para sua terra natal. Então, depois de muitos anos, ele volta para sua terra natal. E como eu disse, ele foi desfigurado pelas dores, pelos sofrimentos, pelas enfermidades. E quando ele chega na cidade de Montpellier, era uma época de guerra da França e ele veio, né, da Itália. Ele foi tido como um espião que estava vindo da Itália e foi aprisionado. E o seu tio, que era o juiz, não o reconheceu e o condenou à prisão. E ele vai ficar preso por 5 anos, encarcerado, sofrendo todo tipo de humilhação, até que as suas doenças vão voltando e ele vai chegar em estado terminal, pede para ser ouvido, né, por um sacerdote, queria fazer a sua confissão, e na sua confissão ele diz quem era, né, e depois pede, né, para ser reconhecido. Depois que ele confessa a sua identidade, ele vai a falecer. O que acontece? Muitos milagres vão acontecer a partir do momento que ele é morto. Porque quando o sacerdote sai para falar, né, quem ele era, o soldado vê o carcereiro vê que ele estava deitado, já não se mexia, e começou a exalar o perfume daquele corpo tão maltratado. E ele chuta para poder ver, né, se ele ainda estava vivo. E quando ele chuta, esse carcereiro, que era manco, né, ele tinha uma deformidade na perna, ele sente uma força na sua perna e imediatamente sua perna fica curada. E durante o seu sepultamento também alguns milagres vão acontecendo e ele vai sendo reconhecido como santo. Ele foi canonizado pela igreja em 1414 e, como eu disse, é reconhecido como santo padroeiro contra as epidemias. Então, nesse tempo, né, de Covid e de tantas enfermidades, vamos pedir a proteção e a intercessão de São Roque, que ele venha interceder por nós para que possamos ser protegidos de todo o mal. São Roque, rogai por nós.